E mais uma parada pelos santuários marianos de Portugal, Fátima não poderia ficar de fora. Um dos mais conhecidos de todo o mundo. Tudo começou com um pedido de Nossa Senhora na aparição de 13 de agosto de 1917, expressamente falado na de 13 de outubro, a Lúcia, Francisco e Jacinta. A capelinha foi construída em 1919 no local das aparições na Cova da Iria. E pouco a pouco, no passar dos anos, tudo isso aqui foi sendo edificado. Vamos lá conhecer essa história. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou Senhora do Rosário. Estas palavras de Nossa Senhora marcaram o início de uma história de fé que transformou a Cova da Iria em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Aqui com o Dr. Marco Daniel, diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, para a gente saber um pouco do histórico de construção, de tudo que hoje compõe o Santuário de Fátima. Então, como tudo começou? Vamos fazer assim uma linha do tempo. Então, como sabemos, este lugar é um lugar monumental que foi construído desde 1917. Podemos dizer que a primeira intenção de mostrar que este lugar é um lugar importante data logo do tempo das aparições. Em 1917, os populares começam a cobrir de adornos a azinheira das aparições. E logo nesse ano é construído um pórtico para que não se perca o lugar da aparição de Nossa Senhora de Fátima, da Mariofania. E é a partir daí que começam, ou atraídos para esse lugar, que começam a chegar muitos peregrinos e surge a necessidade de dotar este lugar precisamente de construções para acolher esses peregrinos. A primeira construção é, segundo o testemunho das crianças videntes, pedida pela própria Virgem Maria, façam uma capela em honra da Senhora do Rosário, e essa capela é logo construída em 1919. Mas, na verdade, quando se faz a primeira missa neste lugar, em 1921, essa missa já não é dentro da capela, porque ela não comporta os peregrinos que aqui vêm, e, portanto, já é fora da capela. E, a partir desse momento, toma-se como missão acolher os peregrinos e dotar este lugar de diferentes construções para esse acolhimento. Mas essa primeira capelinha foi dinamitada, certo? Essa capela é dinamitada e é reconstruída. Portanto, a capela que temos neste momento é a mesma capela que vem de 1919. Ela foi de facto dinamitada, mas depois foi reconstruída e, portanto, os muros que estão lá ainda datam de 1919. Então, depois da capelinha, qual foi a construção seguinte aqui do santuário? A capelinha é uma construção vernacular, não é feita em gabinete de arquitetura, como sabemos, é feita pelos populares. Mas o bispo da época, Dom José Alves Correia da Silva, tem a consciência clara de que era preciso que o santuário tivesse uma traça de erudição. E por isso chama técnicos, obviamente, para fazerem aquilo que é a igreja maior na época, que é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Começa por ser uma construção que inicia em 1928, de traça neobarroca, portanto com uma traça erudita daquilo que se usava ao tempo na arquitetura das igrejas em Portugal, e aquilo que Dom José Alves Correia da Silva pretende é ter uma igreja que possa acolher os peregrinos no tempo de inverno, porque ele sabe que nas grandes peregrinações eles nunca vão caber naquela igreja. Esta igreja, que vem a ser sagrada em 1953, vem a albergar os túmulos dos pastorinhos, primeiramente da pastorinha Jacinta e depois de Francisco Marto, e em 1959 é-lhe atribuído o título de Basílica Menor pela Santa Sé. Portanto, temos de facto uma igreja reconhecida como uma igreja muito importante, não apenas para Portugal e para o Santuário de Fátima, mas também do ponto de vista da Igreja Universal pelo Papa Pio XII. E nós temos aqui também o recinto que abriga multidões, né? Então sempre quem vem às peregrinações, de fato, é muito, muito marcante. E no meio aqui do recinto temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Também foi algo posterior? A escultura do Sagrado Coração de Jesus é uma peça importantíssima no santuário. Ela resulta da intenção de mostrar que este lugar é mariano, mas é
obviamente cristológico, porque a figura de Maria não se consegue perceber no enquadramento da teologia cristã sem a figura de Cristo, obviamente. E, portanto, se o lugar mais íntimo do santuário, o coração do santuário, é a Capelinha das Aparições, o centro geométrico do santuário é o Sagrado Coração de Jesus, que está sobre uma fonte, essa água de Fátima, que é também metáfora do coração de Jesus como fonte de água viva. E essa imagem é uma imagem que acolhe os peregrinos e lhes lembra que essa água de Fátima é precisamente o caudal que vem do coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus que está sobre aquela fonte. Esta fonte é dos inícios de Fátima, ela é iniciada logo em 1921, é feita uma rotunda com várias bicas para abastecer os peregrinos que querem levar água de Fátima, e depois nos anos 50 ela é soterrada. E, portanto, aquilo que vemos, este grande recinto, esta grande praça, é uma praça muitíssimo bem traçada do ponto de vista urbanístico, precisamente para acolher as grandes massas de peregrinos que celebram a sua fé em Fátima. O santuário rege-se pelo Código de Direito Canônico, pelos seus estatutos, pela concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa e ainda pelas normas da Conferência Episcopal Portuguesa e da Diocese de Leiria, Fátima. Além disso, é conduzido por um Conselho Nacional, composto pelo presidente da Conferência dos Bispos, os metropolitas das arquidioceses portuguesas, o bispo de Leiria, Fátima e o reitor. Organizações necessárias do tempo presente que servem como meio de cumprimento de uma missão: levar o ser humano ao reconhecimento, à adoração do Deus Santo, Uno e Trino. Eu costumo dizer que a arte em Fátima não é apenas cenário, mas é também protagonista daquilo que são as celebrações de Fátima. Era impossível termos a paisagem das luzes de Fátima, das velas de Fátima e do adeus de Fátima sem termos esta praça que é feita por um dos arquitetos importantes em Portugal, dos anos 40, que é o arquiteto Cottinelli Telmo. Então agora a basílica mais moderna é da Santíssima Trindade, né? Eu mesma tenho curiosidade assim, de saber por que está dedicada à Santíssima Trindade, por que ela foi construída assim, um bom tempo depois. A Basílica da Santíssima Trindade é o edifício que inaugura no Santuário de Fátima aquilo que eu considero a paisagem do mundo contemporâneo já do século XXI. Mas, na verdade, ela começa a ser pensada pelo santuário logo na década de 70, portanto, muitos anos antes. E qual é a necessidade deste espaço? É precisamente a constatação de que os peregrinos precisam de condições de comodidade para celebrar a sua fé. Nós sabemos que no tempo de verão continua a ser verdade o pensamento de Dom José Alves Correia da Silva, os peregrinos não cabem naquele espaço, mas no tempo de inverno a Basílica de Nossa Senhora do Rosário era insuficiente para tantos peregrinos que vinham celebrar a sua fé ao santuário. E então desde os anos 70 que se projeta uma cripta que nessa altura se achava que ia ser dedicada ao Imaculado Coração de Maria, mas depois abandona-se essa ideia e dedica-se a grande basílica, este grande espaço para quase 9.000 pessoas sentadas, fora aquelas que podem estar de pé, portanto um grande espaço coberto para a celebração da fé dos peregrinos. E porque é que é dedicada à Santíssima Trindade? Porque o mistério da Santíssima Trindade está no âmago da mensagem de Fátima. Não apenas com as aparições marianas, nomeadamente com a aparição de Tui, quando a irmã Lúcia vê nessa visão mística o mistério da Santíssima Trindade, mas também logo desde 1916 com as aparições do anjo, em que se vê de diferentes formas a evocação do mistério trinitário, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, quando é feito o concurso para esta basílica, já está também a Igreja a refletir no ano santo do ano 2000. E, nessa altura, a Igreja está muito focada no mistério da Santíssima Trindade. Um ano dedicado ao Filho, um ano dedicado ao Espírito, um ano dedicado ao Pai e depois o ano 2000 dedicado ao mistério trinitário.
É nesta altura que o santuário está, de facto, com o projeto da Basílica e, portanto, é também um dos reflexos do pensamento da Igreja Universal estar dedicada à Santíssima Trindade, aquele espaço. E a sua inauguração foi aí? A inauguração daquela Basílica foi nos 90 anos das aparições, precisamente em 2007. Sim, assim, quem vem ao santuário, né, parece que já está tudo pronto, tudo organizado, mas tem muitos departamentos por trás para poder a atividade pastoral, as celebrações acontecerem. Então, em linhas gerais, que departamentos tem aqui nos bastidores? O santuário, para acolher os peregrinos que vêm a este lugar, tem que estar obviamente organizado. Essa organização é quase imperceptível. Os peregrinos parece que não dão conta dela, e ainda bem, porque a nossa missão é de facto recebermos sem sermos vistos. E, portanto, é natural que o peregrino dê conta de que há um departamento que cuida das celebrações, da liturgia, porque vem às celebrações, dá conta que está um presbítero a presidir naquele momento, há um coro preparado, mas depois há uma série de outros departamentos, por exemplo, o departamento de hospedagem, o departamento que trata da pastoral e das atividades catequéticas do santuário, que acolhe, por exemplo, os doentes, que é uma das missões muito importantes do santuário, que vem desde os inícios desta instituição, o departamento da vigilância e que ajuda também em questões operacionais, o departamento das construções do santuário e da manutenção destes espaços, o museu do Santuário de Fátima, o departamento de estudos que estuda a mensagem, que estuda a história, que lida com a documentação antiga e também a recente. Além de algumas obras caritativas também que o santuário assegura. Sim, essa é uma parte completamente invisível do santuário, porque obviamente sabemos que no quadro da teologia cristã não deve saber uma mão o que faz a outra, mas o santuário obviamente está muito atento às questões da caridade. As construções do santuário não são apenas espaços físicos, são reflexos da devoção e da fé que aqui se encontram. Mas além das edificações, há um profundo trabalho humano e espiritual para acolher quem chega. Tudo o que se faz no santuário é para o acolhimento dos peregrinos, seja em serviços mais visíveis ou menos visíveis. Aquilo que o Departamento de Acolhimento e Pastoral compete é mais no atendimento direto com os peregrinos, seja presencial, seja por telefone ou mesmo por e-mail. É feito nos postos de informações, tanto aqui no recinto como em Aljustrel, na recepção da reitoria, balcão de atendimento dos peregrinos e em gabinete, na gestão das peregrinações. Podem participar em qualquer celebração do programa regular do santuário, podem registar-se em programas, os grupos que vêm com os seus sacerdotes podem pedir para celebrar ter um espaço para as suas próprias celebrações, podem pedir visitas guiadas, projeções de vídeos, podem ter um acolhimento aos peregrinos a pé, por exemplo, lava-pés, cuidados mais específicos no acolhimento a cada um que chega. Temos missas em italiano, em inglês, em espanhol, ou até participações que possam registar-se em celebrações internacionais com participações das várias nacionalidades, onde todos juntos podemos rezar para o mesmo fim. A instituição também é uma escola de caridade e evangelização, promovendo a solidariedade e o estudo profundo da mensagem de Fátima. Tudo para que cada pessoa realize a sua visita com espírito de peregrinação e não apenas de turismo. Toda a ação do santuário é pastoral, no sentido em que tudo está montado, os principais serviços, todos os serviços, aliás, têm esta finalidade, que as pessoas que vêm possam encontrar-se com Deus, possam conduzir a esse encontro. Na organização do santuário, a pastoral mais emblemática, se quisermos, é a pastoral litúrgica, toda a vida celebrativa do santuário, as missas, a oração do rosário, mas a liturgia não esgota também a ação da Igreja e a pastoral do santuário. Então, há alguns anos para cá que se entendeu que para complementar este serviço que era necessário também
um outro que pudesse traduzir ou ter algumas ações que ajudassem a comunicar, a tornar mais explícito, a ajudar a rezar a mensagem de Fátima. Algumas ações mais concretas deste serviço são proporcionar, por exemplo, itinerários de espiritualidade, que é de uma maneira mais formativa, portanto, aprender alguns conteúdos ao nível da fé e também daquilo que é mais específico, aquilo que este acontecimento das aparições sublinha dentro da fé cristã. E depois há também propostas mais orantes, que não estritamente litúrgicas, retiros, também propostas para os mais novos, para as crianças, para os jovens, itinerários que lhes permitam a quem vem ou quem procura no santuário encontrar-se com Deus, um espaço de oração, de reflexão, em que possa vivenciar a nível pessoal e comunitariamente, a partir desta mensagem, este encontro com Deus. O santuário dispõe de uma vasta equipe de colaboradores e voluntários que, nas mais diversas funções, contribuem para a missão específica que lhe é confiada. Agora é hora de conhecer os bastidores. O cuidado acontece das mais diversas formas, como os servitas a tratar dos pés cansados dos peregrinos, até a promoção de atividades culturais, entre exposições, concertos ou a conservação de um importante acervo documental. Um gesto muito comum é dos fiéis deixarem suas flores e cartinhas no correio de Nossa Senhora, o que recebe um tratamento especial. As pessoas que colocam cartas são pedidos de oração, são pedidos muito íntimos dirigidos a Nossa Senhora. As cartas que são deixadas a Nossa Senhora são colocadas na pianha, que está mesmo por baixo da imagem, onde, como a mãe que as guarda e que acolhe cada um dos pedidos de oração que ali chegam. E depois de algum tempo estarem ali, há umas irmãs responsáveis que as recolhem, que fazem o seu cuidam desses pedidos, rezam por cada uma dessas intenções e depois são guardadas como um tesouro no santuário. As flores também são cuidadas, há uma equipa que cuida das flores, ficam ali durante algum tempo na capelinha e depois também são distribuídos por os vários lugares de celebrações aqui do santuário. O programa de atividades é intenso em termos de celebrações litúrgicas e exercícios de piedade. O Departamento de Liturgia realiza a logística e coordena a ação de todos os intervenientes, prepara os textos e materiais de apoio, cuida dos espaços celebrativos, das alfaias litúrgicas e dos paramentos. Agora estamos aqui na sacristia da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima para conversar com o Padre Joaquim Ganhão, que é o diretor do Departamento de Liturgia do Santuário, e para a gente conhecer um pouco assim desses bastidores de organização da vida litúrgica do Santuário, que é tão importante. Então, Padre, um pouco dessa logística, assim, porque todos os peregrinos que cá chegam, parece assim que já está tudo tão prontinho, tão perfeito, mas tem muito trabalho por trás. É verdade, o Santuário tem celebrações desde as 7h30 da manhã até às 21h30, começa a última celebração e, de facto, temos uma vasta equipa, ou melhor, várias equipas, a cooperar para o bem das celebrações litúrgicas aqui no Santuário. Desde logo, o Santuário tem uma equipa que nós chamamos a Comissão de Liturgia, onde se reflete, digamos assim, todas as celebrações e tudo aquilo que vamos fazendo no dia-a-dia e nas festas, nas grandes solenidades, nas peregrinações aniversárias, tudo passa pela reflexão desta Comissão de Liturgia, presidida por Reitor, onde eu estou também como responsável deste serviço e onde estão várias outras pessoas que colaboram nesta reflexão. E depois temos as várias equipas, desde a equipa
que coordena todo o arranjo, a preparação dos espaços litúrgicos, desde a limpeza, à decoração floral e à oportunidade da mesma, até à equipa dos sacristães que, fazendo parte do Departamento de Vigilância, também fazem este serviço e cooperam com o Departamento de Liturgia na preparação imediata das celebrações, desde os livros litúrgicos às alfaias litúrgicas, a tudo aquilo que, no fundo, são aquela logística para a celebração, sobretudo da Eucaristia, nos vários espaços, porque estamos aqui a pensar em pelo menos 4 espaços que têm celebrações litúrgicas todos os dias: a Basílica da Santíssima Trindade, a Capela da Morte de Jesus, na Galileia da mesma Basílica, a Capelinha das Aparições e aqui a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Portanto, são os espaços celebrativos. Depois, além deste trabalho e deste trabalho tantas vezes escondido destes grupos, temos também tudo o que se refere à preparação da música e do canto na liturgia, que é um trabalho muito importante para a verdade e ao mesmo tempo a beleza das celebrações litúrgicas. E temos depois um grupo, cerca de 300 voluntários ligados ao serviço de liturgia do santuário, onde contamos com os cantores voluntários do coro adulto, as crianças e jovens da Escola Cantorum Pastorinhos de Fátima, onde temos depois também um grupo grande de leitores, de acólitos e de ministros extraordinários da comunhão. Portanto, é uma grandíssima família litúrgica, digamos assim, que está nos bastidores daquilo que são as celebrações litúrgicas. Para que isto concorra para o bem da própria celebração e da Assembleia que celebra, o Santuário dispõe ao longo do ano de alguns momentos de formação específica, quer formação espiritual, porque a participação ativa, interior, a participação na liturgia não requer apenas estes aspectos estéticos exteriores, digamos assim, mas requer, antes de mais, uma preparação interior. Isso para os colaboradores. Para os colaboradores. Das equipas, certo. Esta preparação de modo a uma participação interior, porque aqueles que são, digamos assim, colaboradores ou ministros da liturgia são os primeiros a ser chamados a viver a celebração onde participam, não é? A liturgia vai-nos aproximando todos os dias e fazendo adentrar nesse dom que celebramos, e para isso tudo concorre, desde a flor que se coloca, ao próprio odor que a Igreja tem, o cheiro do incenso que se usa e que nos eleva para o alto e que nos enche de suaves odores, para usar a expressão da Escritura, que nos transporta de facto para o mistério que celebramos, até à beleza das alfaias, dos paramentos que se usam, as sonoridades da celebração, desde o órgão ao canto, à participação da Assembleia, ao entusiasmo que a Assembleia tantas vezes tem ao cantar determinados cânticos. Nós vamos pregustando na terra aquilo que acreditamos e esperamos ser pleno no céu. O badalar dos sinos dá o ritmo não apenas dos horários das celebrações, mas dito com o passo do coração em torno da mensagem deste lugar. Um símbolo, um sinal externo de que eu gosto muito aqui do santuário, além de inúmeros, é o sino. Porque o sino, eu moro aqui em Fátima, parece que o sino também dita a nossa vida ali, e a gente já sabe os horários das celebrações, mas o sino também é esse sinal da vida que acontece no santuário, não é? Sim, repare que a comunidade cristã, desde muito cedo, foi encontrando os seus sinais, que, no fundo, nestes ambientes de tradição cristã, o sino é em cada lugar, digamos assim, um sinal de uma presença que vem do alto. Normalmente os sinos estão nas torres das igrejas, uma presença que desperta, que ritma as horas do dia e que convoca a comunidade. E, portanto, a beleza do som dos sinos num espaço como o Santuário de Fátima não só vai ritmando o dia-a-dia de quem aqui vive na recordação
da memória das aparições. Não é por acaso que a melodia dos nossos sinos do carrilhão é a 13 de maio, portanto há uma memória permanente, digamos assim, do acontecimento de Fátima, mas ao mesmo tempo há um retomar da vida a partir das horas do dia. O Santuário de Fátima custodia a mensagem transmitida por Nossa Senhora aqui neste local. Sua missão é a difusão e o estudo dessa mensagem como meio de evangelização para Portugal e o mundo. Quem vem ao santuário experimenta um silêncio e uma paz inconfundíveis. Faz-me lembrar uma frase do Papa Bento XVI, que ele me disse aqui quando esteve cá em 2010, no final da procissão de velas. Acompanhei-o no Papa Móvel até aqui à Casa da Senhora do Carmo, e espontaneamente ele disse-me: não há nada como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo. Eu não lhe perguntei o porquê que ele dizia isso, mas fiquei a pensar que isso se refere não só à geografia do santuário, que é única, de facto, na sua estrutura arquitetónica, depois a vivência que aqui se experimenta, sobretudo o silêncio, não é? Quer as velas, que é um mar de luz, autêntico mar de luz, a lembrar aquela luz que Nossa Senhora metia no coração dos pastorinhos, quer depois a procissão do adeus também. E pensei comigo, não se refere só aos elementos materiais, visíveis, mas à experiência interior que aqui se faz. Houve esta iniciativa, este propósito da parte do Bispo Leiria Fátima, que este santuário, diversamente de outros em Portugal, não seria um lugar de romaria, mas um lugar de silêncio, onde as pessoas vêm e seja um lugar de oração, de penitência e oração. Então, o próprio espaço fala-nos deste silêncio, há este cuidado em proporcionar lugares de silêncio para a oração, porque o santuário, mesmo a praça onde nos encontramos, é um lugar aberto, mas é uma grande igreja a céu aberto, então é um recinto de oração e há cuidados para preservá-lo assim. E penso que essa percepção está presente também no povo, nas pessoas, nos peregrinos, que lembram-se de Fátima como um lugar de silêncio. Um momento muito emblemático deste silêncio é nos vários papas que têm visitado Fátima, e quando rezam na capelinha a Nossa Senhora, toda a multidão faz silêncio com o Papa para rezar com ele. Portanto, todo este lugar, este espaço é marcado pelo silêncio. Com uma missão que vai além de Portugal, o Santuário de Fátima continua a tocar corações e inspirar gerações, mostrando que a mensagem de Nossa Senhora permanece atual.